Agora sim, boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui mais uma noite com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Arthur, sou o líder de jovens aqui do nosso ministério. E hoje a gente começa numa noite um pouco especial, um mês especial. Então hoje a gente dá início a uma nova série de mensagens, onde o título dessa série é Onde está o seu coração? Uma série onde a gente vai aproveitar esse mês dos namorados e mês do desespero dos solteiros para falar um pouco mais sobre relacionamento. E esse é um assunto que a gente está falando nos pequenos grupos, a gente está falando no Pulse House. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode ir lá no nosso canal do YouTube. A gente tem mensagens falando sobre isso. Temos uma mensagem que, se não me engano, o título é Será que sou eu? Acredito que vai ser uma mensagem que vai falar com você, os 4 P's do namoro. Tenho certeza que Deus vai trazer mais entendimento à sua vida a respeito de relacionamento. Mas, bom, gente, esses tempos atrás eu estava pensando, fazendo o meu devocional, e um texto que me chamou muito a atenção, que mexeu muito comigo, foi o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 21, que vai dizer sobre o nosso coração. Aonde está o tesouro do nosso coração? Ou aquilo que nós mais amamos, aquilo que é precioso, aí estará o nosso coração. Onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E aí, pensando um pouco sobre isso, eu falei assim, nossa, isso aqui tem muita coisa que a gente pode conversar, né? Onde são perguntas que a gente faz ao nosso coração, e começando na verdade, buscando entender qual que é o tesouro do nosso coração, o que tem feito com que a gente viva, nos mova e que a gente lute, batalhe e seja a nossa razão da existência. Eu acredito que há muitos tesouros no coração das pessoas e de diversos nomes, diversos jeitos. E uma das coisas que eu fiquei refletindo ao longo disso é sobre os relacionamentos. E hoje eu quero abrir a nossa série de mensagens falando sobre relacionamentos idólatras. Relacionamentos idólatras. Mas, Arthur, o que é isso? Segura um pouquinho, porque já já você vai entender aonde eu quero chegar. Mas quando eu comecei a olhar um pouco sobre o que o texto diz sobre coração, e eu achei muito belo o que a cultura hebraica fala sobre coração. Na cultura hebraica, a palavra coração é leb. E na cultura hebraica, ali é uma visão muito rica e simbólica sobre o que é essa pequena palavra coração. Para nós, coração às vezes é só aquele órgão que bombeia sangue pelas artérias ou para as artérias. Mas o coração vai muito além disso na cultura hebraica. Na cultura hebraica, o coração é o órgão central, é o centro das nossas vontades, é o centro dos nossos sentimentos, é o centro dos pensamentos, é o centro ali da nossa fé, é aquilo que alimenta a nossa fé. Então, coração tem a ver com tudo isso, com os nossos desejos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com a nossa mente, com o nosso conhecimento. E o coração, ele tem essa força para direcionar o nosso caminho. E o nosso coração, ele fomenta muitas coisas. Nosso coração busca respostas para muitas perguntas que nós fazemos. Perguntas da tal, para onde eu quero ir? Com quem eu vou? E como eu vou? São perguntas muito importantes que param a nossa vida, perguntas cruciais para a nossa vida. Porque as respostas vão definir nosso futuro. A resposta vai definir a jornada que a gente quer trilhar. A resposta vai mostrar com quem nós queremos caminhar. Vai mostrar como nós queremos chegar lá. E é lá no coração que nós fazemos muitas escolhas. E às vezes a gente faz escolhas que podem ser escolhas erradas, que trazem consequências graves às nossas vidas. E a verdade, gente, é que o ser humano sempre está em busca de algo. Busca de algo que tome o centro do seu coração. Ou seja, que sente no centro ou no trono do seu coração. E é muito daquilo que, e por isso, ou por algo que sente em nosso coração, que a gente dá a nossa vida. E é por isso que habita, ou aquilo que toma o centro do nosso coração, que a gente dá a nossa vida, que a gente encontra significado, que é a força para que a gente então possa viver. Então o coração do homem busca algo para que ele venha se apegar, que ele venha abraçar. E isso vai mover as suas vontades, isso vai direcionar os seus pensamentos, isso vai mexer com os seus sentimentos, isso vai dar razão para aquilo que ele acredita, ou seja, alimenta o seu espírito.
Só que a verdade é que Deus nos fez seres de coração puro. Se a gente for olhar para o texto de Gênesis, nós vamos ver ali que Adão e Eva viviam nus. Ou seja, havia pureza no coração. Só que no momento que Adão e Eva, eles decidem andar pela desobediência, pecar contra Deus, então nós vemos aqui que o pecado vem e começa a desviar o nosso coração para uma direção errada. E aí então vem os efeitos do pecado em nossa vida. Por isso hoje que o nosso coração não é tão puro como antes. E a Bíblia vai dizer em Jeremias 17, texto muito conhecido, que o coração humano é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Ele é extremamente perverso. Então esse versículo vai descrever um pouco da condição natural do homem. Ou seja, o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Outras versões vão dizer que ele está gravemente enfermo. E a ideia de gravemente enfermo é uma ideia de incurável aos olhos, incurável às mãos humanas. Ou seja, a gente não consegue curar esse problema que há no nosso coração. A gente não tem força para isso. Outras versões vão dizer que o nosso coração ele é traiçoeiro. Traiçoeiro. E a ideia de traiçoeiro é mentiroso, que comete traição, ou seja, que engana. Alguém que nós não podemos confiar, alguém que é desleal. Então o nosso coração, ele é desleal. O nosso coração, ele deseja se manter perto do pecado. Por isso que ele é enganoso. O próprio Jesus, em Marcos, vai dizer que a maldade nasce do coração do homem. Então, o que sai do coração do homem, o que sai de dentro do homem, o torna impuro. Então, os nossos pensamentos são impuros, as nossas ações são impuras por conta do pecado que há no nosso coração. Então, o nosso coração nos engana. O nosso coração, em muitas situações, e muitas vezes, vai levar você a uma aparência de piedade, mas na verdade ele está carregado de más intenções. De más intenções. E eu concordo muito com o que Charles Spurgeon diz, continuando o texto, que o nosso coração é muito mau, mas eu concordo muito com o que Charles Spurgeon diz. Ele diz o seguinte: ai de nós, nosso coração é o nosso maior inimigo. Então quando a gente se depara com esse texto, se depara com essa verdade, a gente encontra o nosso maior inimigo, e o nosso maior inimigo habita dentro de nós, o nosso coração. Eu concordo muito com o que Albert Einstein diz. Ele diz que Deus não criou o mal. O mal é a ausência de Deus em nosso coração. É a ausência de bondade em nosso coração. E uma área que mais deixamos nos enganar pelo nosso coração pecaminoso, qual é? Relacionamentos. Relacionamentos. E em várias esferas. Não só relacionamentos de namoro, mas até de amizade, família e muitos outros relacionamentos. Nós deixamos levar. E pessoal, qual hoje é a maior característica da nossa sociedade? Ser acelerada. Essa é a maior característica da nossa sociedade hoje. Ser acelerada. Nós queremos tudo de forma muito rápida. A gente assiste vídeo de forma rápida, de forma acelerada. A gente ouve áudios hoje de forma acelerada. Tudo nós queremos fazer de forma acelerada. O que está acontecendo com o nosso corpo? O nosso corpo está sendo estimulado a viver de forma acelerada. E é assim que nós também queremos viver os relacionamentos, de forma acelerada. De forma acelerada. Sem observar as placas de atenção. Sem observar as orientações de Deus. A gente quer viver de forma acelerada. E desejamos um caminho mais rápido, desejamos um caminho mais curto, um caminho que traga para nós a satisfação que nós desejamos, um caminho que faça com que os nossos desejos eles sejam supridos. Então, nós queremos tudo muito rápido. Então, o caminho de seguir o meu desejo, o meu sentimento, o meu pensamento, então é isso que faz com que hoje jovens tomem a decisão, partindo de um coração pecaminoso, de que é o certo a fazer. Então muitos estão caminhando dessa forma. E aí então muitos vão pensar dessa forma: Arthur, o certo a fazer, ou o certo a me relacionar, é a questão da atração. Então eu senti algum tipo de atração, e aí então por conta disso eu me relaciono, e me relaciono de forma rápida. Isso é o maior completo engano. Isso é um engano.
E nós criamos parâmetros enganosos ao nosso coração, e aí quando a gente vê a beleza disso, do nosso coração enganoso, porque ele sempre vai aparentar para você algo muito belo, muito perfeito, o que a gente faz? A gente toma essa decisão de seguir esse caminho. Então o nosso coração, pessoal, ele é desesperado por encontrar alguém que o ame. Nosso coração é desesperado por encontrar algo ou alguém onde a gente consiga distribuir amor. Porque todos nós estamos buscando um tipo de amor. Todos nós estamos buscando um tipo de relação com o amor. E é aí que muitos falham. E é aí que muitos se derrapam na vida. E é aí que muitos fazem escolhas erradas. Por quê? Porque o tipo de amor que é propagado hoje é perigoso. É muito perigoso. Pois nos faz perder a visão correta do que é amor verdadeiro, para abraçar relacionamentos tóxicos e aonde nós criamos ídolos em nosso coração. O pecado hoje nos faz cegos a enxergar a beleza daquilo que Deus quer que em sua vontade a gente viva. Porque nós queremos tudo de forma rápida. A gente hoje não olha mais para o texto de Salmos e encontra esperança. Esperando no Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Nós gostamos do versículo que é o oposto disso. É o apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor. Faz algo rápido. Que paira o desejo do nosso coração. E aí com isso nós fazemos o quê? Nós damos o nosso coração a ídolos, a pessoas. E olha só o que o texto de João, 1 João 5, 21 diz: filhinhos, afastem-se dos ídolos. Afastem-se dos ídolos. Eu gosto muito da versão que a Bíblia Viva traz. E ele traduz assim: meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. E o que João, que é o autor, está querendo alertar aqui? João, ele está alertando os cristãos que viviam na Ásia Menor, ou seja, na cidade de Éfeso, que era uma cidade idólatra, cheia de ídolos. Eles estavam dizendo assim: olha, não vivam pela essência da idolatria, porque a essência da idolatria é uma vida de engano, é uma vida de falsidade. Dizendo o seguinte: afastem-se, não troquem a Deus pelo engano, não troquem a verdade pela mentira. E aí João está falando isso e Paulo vem concordando, dizendo para o pessoal ali em Corinto, em 1 Coríntios 10, 14 diz: portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. O que Paulo está querendo dizer aqui para esse povo? Paulo está dizendo o seguinte: amados, fujam da vida devota, da vida entregue aos ídolos. E é isso que o pecado faz, pessoal, com o nosso coração. O pecado faz com que coisas, pessoas e situações se coloquem no lugar de Deus no centro do nosso coração. Nós criamos deuses falsos no nosso coração. Deuses falsos. E os relacionamentos, se não forem bem direcionados, podem se tornar tóxicos. Podem nos arrastar para uma escravidão de dependência emocional. Relacionamentos abusivos. Relacionamentos idólatras, relacionamentos que sugam o nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa energia, relacionamentos que nos destroem. E o nosso coração é essa fábrica de ídolos. Concordo muito com o que Calvino diz. Ele diz o seguinte: que a natureza do homem, por assim dizer, é uma fábrica constante de ídolos. Nós estamos criando ídolos de forma constante em nossa vida. E eu quero explicar para você como que é a relação do ídolo para com o idólatra, e do idólatra para com o ídolo. O idólatra faz de tudo para manter o favor do ídolo. O idólatra faz de tudo para manter a bênção, o favor, para fazer com que o ídolo fique feliz, para fazer com que o ídolo permaneça em calma, para que ele não se irrite, não se enfureça. Faz de tudo para agradar o ídolo. Se entrega sexualmente para agradar o ídolo. Faz de tudo para satisfazer o desejo do ídolo. Faz de tudo para que o ídolo não o deixe sozinho ou vá embora. Faz de tudo para que o ídolo encontre felicidade.
vive pressionado, mas não quer levar em consideração a pressão que vive. Por quê? Porque vive com medo da solidão, vive com medo do sofrimento, vive com medo do que os outros vão pensar, vive com medo da perda, vive com medo do vazio. Essa é a relação do idólatra para com o ídolo. E eles acreditam nessa mentira, de que é melhor ter do que sofrer sem ter. É melhor ter do que sofrer sem ter. Mas a verdade é que você já está sofrendo. O problema é que muitos não querem enxergar isso. Muitas pessoas não querem enxergar isso. E como que funciona um relacionamento idólatra, Arthur? Eu quero mostrar alguns pontos para você, de como que funciona um relacionamento idólatra. A primeira coisa no relacionamento idólatra é que você ignora os princípios de Deus. Nós ignoramos os princípios de Deus. Nós ignoramos a direção de Deus, o mandamento de Deus, quando Ele fala para você entrar em um relacionamento de julgo desigual. Nós ignoramos. Nós ignoramos a direção, o não de Deus para nossas vidas. Nós ignoramos. Por quê? Porque o amor pela pessoa cresce e o amor por Deus diminui. E aí então a gente ignora os princípios de Deus, porque o amor pela pessoa, pelo algo, pelo sentimento cresce e o amor por Deus diminui. Outra coisa que acontece no relacionamento idólatra, nós ignoramos os conselhos. Nós ignoramos as pessoas que estão falando para que nós não venhamos a entrar em relacionamento, ou naquele momento do relacionamento com aquele tipo de pessoa, ou no estágio de vida que você está. Nós ignoramos os conselhos. Nós ignoramos os conselhos dos nossos pais. Nós ignoramos os conselhos dos nossos líderes. Basicamente nós adotamos uma filosofia de um cantor sertanejo por aí, que se chama Dorival Dantas. Ele diz que quando a gente se apaixona, a gente fica cego, surdo e mudo. A gente fica cego, surdo e mudo. A gente se fecha para os conselhos, para as orientações de Deus. Outra coisa que acontece muito, nós mudamos a nossa identidade. A nossa identidade muda. O nosso comportamento muda. Quem nós somos agora se perde. E as pessoas que amamos começam a perceber isso. E ver que aquilo que nós estamos vivendo, o relacionamento que nós estamos, está indo de mal a pior. Porque está transformando quem é você. Está trazendo o pior de você para fora. Isso não é um relacionamento que faz crescer. Isso é um relacionamento que faz decrescer, derrubar, destruir a sua vida. Outra coisa que acontece, possivelmente num relacionamento idólatra, você acaba se entregando a pecados sexuais. Acaba se entregando para relacionamentos sexuais. Ah, Arthur, mas num relacionamento que eu tive, não houve penetração. Mas sexo não tem a ver só com penetração, sexo vai muito além disso. Sexo vai muito além disso. Sexo vai com um flerte. O flerte, onde você não cuida da santidade da pessoa que está do seu lado. A mão boba. O toque em áreas que não devem ser tocadas. A incitação no falar, as brincadeiras que não devem ser feitas na hora, dentro desse relacionamento que ainda não é hora de acontecer. Sabe, os nudes por aí já é uma exposição da sua intimidade. Sabe, isso tem acontecido muito. Tem muito jovem que chega para mim e fala isso. E eu tenho que tratar a respeito disso, falar assim, olha, a visão de sexo que você tem é uma visão deturpada. E eu acabei de falar para os adolescentes hoje aqui, falei assim, se o seu relacionamento não te leva a um relacionamento crescente com Deus, está errado. Se o teu relacionamento estraga a tua vida espiritual, cara, você tem que rever o seu relacionamento. Você tem que rever a pessoa que está do seu lado. Sabe, o teu relacionamento não pode estragar a tua vida espiritual. Não pode. Porque a vontade de Deus para nós é a santidade. Outra coisa que acontece muito é que gera dependência emocional. Gera dependência emocional. A pessoa vive dependente dessa pessoa. Gera uma escravidão emocional. Outra coisa que acontece, essa pessoa aceita um relacionamento abusivo. Aceita um relacionamento abusivo.
e aceita as piores coisas dentro de um relacionamento. Eu já lidei com situações onde um se relacionava com o outro dizendo assim: eu só estou com você porque eu gosto do seu corpo. Porque eu gosto do seu corpo. Ou até rebaixa a menina. Rebaixa a menina, rebaixa o menino, joga ele lá embaixo. Sabe, coloca outras pessoas acima. E humilha essa pessoa. Relacionamentos abusivos onde as pessoas se deixam levar por um relacionamento onde um está ameaçando o outro. Relacionamento de ameaça. Onde um culpa o parceiro por conta dos problemas emocionais que tem. Relacionamentos abusivos onde o ciúme é possessivo, é obsessivo. Relacionamentos abusivos onde a pessoa quer comprar a solução de um problema dando um presente. Sabe, relacionamentos abusivos, idólatras. Outra coisa que acontece, vivem um relacionamento sanguessuga. É um sugando o outro. Não progride, vive preso, não prospera, não cresce. E tem muito relacionamento assim, que funciona dessa seguinte forma. Um tem a figura mais forte, é o dominador. E se coloca como dominador. E outra é a figura mais fraca. É a pessoa dominada. É a pessoa dependente. E tem relacionamentos que você vai ver que há dois lados fracos. Os dois são fracos. E aí é um abismo sem fim. É um abismo sem fim. Sabe, então, relacionamentos tóxicos, pessoal, são como veneno para a alma. Eles minam a nossa paz, eles minam a nossa alegria, eles minam o nosso bem-estar. Relacionamentos tóxicos nos aprisionam em ciclos de dor, ciclos de sofrimento. Sabe, um relacionamento tóxico passa a se tornar um fardo em vez de um apoio. É um peso que a gente carrega. E aí eu fui estudar um pouco sobre relacionamentos tóxicos. E os relacionamentos tóxicos hoje são um dos motivos do número de divórcios não parar de crescer. Não para de crescer. Hoje a média de um casamento é de 13 anos. Não passa de 13 anos. Há relacionamentos que nós tratamos que as pessoas acabaram de casar e 2 meses depois já estão se divorciando. Isso é muito sério. E muitos dizem: acabou o amor. Na verdade, não é que acabou o amor. Acabou o fogo pecaminoso que estava no meio de vocês. Sabe, aí a gente vê os motivos de divórcio. Falta de comprometimento com a relação. Infidelidade. Excesso de brigas, porque se casaram muito jovens, sem maturidade, problemas com dinheiro, álcool, vícios, violência doméstica, falta de apoio da família, diferença religiosa. Esses são os motivos de divórcio que nós temos no Brasil hoje. E eu concordo muito com o que Tim Keller diz. Ele diz o seguinte, que não podemos confundir amor com manipulação. O verdadeiro amor busca o bem do outro, enquanto relacionamentos idólatras vivem para controlar e dominar o outro. Relacionamentos idólatras visam controlar e dominar os outros. Então, eu quero que você entenda que a nossa sociedade reflete as atitudes. A nossa sociedade replica as atitudes que nós estamos vendo todos os dias. Porque a Bíblia vai dizer que os olhos, eles são luz de todo o corpo. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. Mas se seus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ser mau. E a gente não tem olhado ou discernido aquilo que nós temos colocado diante dos nossos olhos. E a gente tem se levado. E pessoal, eu quero mostrar um pouco para vocês da nossa realidade. Porque relacionamentos idólatras estão diante dos nossos olhos. E muitas vezes nós torcemos por esses relacionamentos idólatras. Nós torcemos. E nem percebemos que isso está moldando o nosso caráter. A gente canta, pessoal, sobre relacionamentos idólatras. A gente está cantando e trazendo isso para o nosso coração. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Porque, olha só essa música.
do Jorge Mateus. Se eu chorar, e aí a música começa, para viver eu só preciso de você. Para ser feliz eu só preciso te merecer. Para ser melhor tem que acontecer de novo em outra vida. Para não chorar, vou cuidar tanto desse amor. A gente canta essas coisas. E eu sei que você deve estar cantarolando aí o resto da música. Deve estar cantarolando. Mas são coisas que passam pelos nossos olhos e a gente nem percebe. Agora eu vou mais fundo no baú. Roupa nova. Porque eu sou velho. Tá? Mas olha só. Meu universo é você. Mais que a luz das estrelas. Ah, meu universo é você. Ah, se eu puder ter a chance, eu juro todo o seu amor merecer. E aí vem o stalker agora. Eu sei de tudo sobre o seu passado. E dos seus passos errados. Sabe, a gente está cantando coisas que vão configurando o nosso coração. E aí você vai falar assim, Arthur, mas essas músicas são antigas, vamos para as novas. Quem aqui acompanhou o relacionamento do Justin Bieber com a Selena Gomez? A gente percebe que no final do relacionamento dele estava claramente desgastado. Um relacionamento tóxico, de idas e vindas. E nessas idas, as puladas, os relacionamentos, os envolvimentos. Aí depois voltava, e aí terminava de novo, e aí ia lá, chutava o balde. 2 meses depois, Justin Bieber aparece noivo. E aí então a Selena Gomez faz uma letra. Você prometeu o mundo e eu acreditei. Eu te coloquei em primeiro lugar e você adorou. Coloquei fogo em minha floresta e deixou queimar. Cantou fora do tom no meu refrão porque não era seu. Eu vi os sinais e o quê? Ignorei. Você sentia prazer na dor porque ela não era sua. Nós sempre agimos cegamente e eu precisei te perder para me encontrar. Para por aí? Não. Vamos mais uma? Taylor. É, pessoal. Acharam que só ia ficar no fundo do baú, né? Olha lá. Ai, meu Deus, olha esse rosto. Você parece com o meu próximo erro. O amor é um jogo, quer jogar? Porque, querido, eu sou um pesadelo vestido de sonho. Cara, a gente está cantando essas coisas. E de certa forma essas coisas têm alimentado nosso coração. Alimentado o nosso coração. E aí não para só nas músicas. Estão nas séries, nos filmes. Quem aqui não acompanhou aquele relacionamento tóxico lá no BBB da Bruna Gripal e do Gabriel? O que reverberou no Brasil? Quem aqui já não assistiu aquela série You? A garota do trem. A garota exemplar. Gossip Girl. Está diante dos nossos olhos, gente. O próprio ator foi acusado de estupro. E você vai ver o relacionamento ali deles ia de mal a pior. Conflitos que não paravam. Ignoravam o mal que faziam um para o outro. Traições, mentiras, se envolvendo em relações perigosas. Recentemente eu vi um outro filme chamado After. Fiquei super preocupado porque o relacionamento começa com uma aposta para tirar a virgindade de uma menina. E aí depois a história fica bonita e todo mundo fica torcendo pelo casal.
Outra coisa que a gente vê, agora vão me matar. Crepúsculo. Vão querer me matar por conta disso. Segura aí, Luan. Mas, gente, ninguém percebe a atitude do Edward de entrar na intimidade da atriz principal. Ninguém percebe isso. O cara ia lá no quarto dela e ficava olhando ela. Que coisa obsessiva. Coisa de louco. Agora outra. Damon e Helena. O Diário de um Vampiro, né? Eles despertam o pior um do outro, gente. E a Helena ainda aprova as atitudes erradas do Damon. Eu não sei se você já assistiu, né? A minha esposa está assistindo. A Vitória também. Pela 5ª vez ela está assistindo isso. Mas, gente, eu quero que vocês entendam que está diante dos nossos olhos. E para finalizar um pouco do que está diante dos nossos olhos, Johnny Depp e Amber. Eu não vou entrar em méritos aqui de quem ganhou ou não, de quem está certo ou não. O fato é que o que levou ambos a esse tipo de situação era um relacionamento tóxico. Um relacionamento idólatra. E pessoal, deixa eu dizer um negócio para vocês. Nós idolatramos facilmente. Homens idolatram mulheres. Mulheres idolatram homens. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai de mal a pior. E deixa eu dizer um negócio para os homens aqui. Muitos diziam de uma geração Peter Pan. Eu vejo hoje que a gente precisa mudar um pouco disso. Geração Peter Pan é aquela que não quer crescer. Muitos até querem crescer. Crescem. Mas agora o que nós temos é uma geração banana de pijama. Homens bananas que vestem pijama e vivem uma vida preguiçosa. Vivem uma vida preguiçosa. Homens como o Rony, do Harry Potter. Onde a Hermione não para de crescer. Mas o Rony está lá, só com medo de crescer. Estático, parado. Está na hora da gente começar a se posicionar. Está na hora da gente começar a crescer. Está na hora da gente começar a ver o que é relacionamento verdadeiro. Está na hora da gente olhar para Jesus, que é o nosso maior referencial. E o que acontece, pessoal? Acontece que nós estamos trocando a verdade de Deus pela mentira que os ídolos estão contando para nós. E é isso que Romanos 1:25 diz. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoram e servirão. Desse modo, vocês adorarão e servirão a coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está chamando a nossa atenção, porque a gente se deixa levar por relacionamentos mentirosos, pela mentira contada. A gente acredita na mentira. Sabe, dentro do contexto aqui, o parágrafo inteiro está falando de relacionamento que Deus não aprova. Porque nós estamos trocando a verdade pela mentira. As pessoas estão decidindo viver em pecado e param de acreditar no Criador. E o nosso coração é enganoso. E o nosso coração tem a tendência a ser manipulado todos os dias. Eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu já ouvi dentro de alguns relacionamentos. Muitas pessoas chegam para mim, quando eu falo de um relacionamento tóxico, as pessoas dizem o seguinte: a gente se ama, vai dar certo. Muitos dizem: ele ou ela me faz bem porque ele me entende. Deus vai entender o porquê desse relacionamento. O mais ousado que eu já ouvi: quando você chegar no céu,
Deus vai te provar que você estava errado. Deus vai mostrar para vocês que vocês estão errados. Meus pais não entendem. Não sei viver sem Ele. Não faço nada sozinha. Ninguém me ama como Ele. Eu não vou encontrar alguém igual. O problema dele é família, por isso que ele é assim. O problema dela é a família, por isso que ele é assim. Pessoas facilmente manipuladas. Ele disse, ou ela disse que vai ser a última vez. Ele ou ela me prometeu que não vai fazer de novo. Ele ou ela me prometeu que não vai tentar forçar. Ele ou ela disse que vai mudar. Vai mudar. E aí a gente acredita nessas coisas. Pessoal, a verdade é que precisamos entender é que nós não precisamos entrar num relacionamento para sermos completos. O que nós precisamos é de Jesus Cristo. Pois todos os amores longe dele são vazios. Porque no nosso coração há um vazio do tamanho exato de Deus. Deixa eu desmistificar um negócio aqui. Você não entra num relacionamento para fazer o outro feliz. Você não entra num relacionamento para fazer o outro feliz. Porque você está colocando o fardo da sua felicidade em cima de um pecador. Você está colocando a sua expectativa de felicidade em cima de alguém que vai te frustrar. A gente não se casa, a gente não entra num relacionamento para ser feliz. Nós entramos num relacionamento porque nós entendemos que a nossa alegria se encontra em Cristo. E com outra pessoa que ama a Cristo, isso se completa. Isso se completa. Então entenda que o problema que habita em nosso coração é a nossa falta de contentamento em Deus. Por isso que nós buscamos ídolos. É por isso que nós deixamos a incredulidade tomar as decisões da nossa vida. Então sabe, eu concordo muito com o que Agostinho diz. Ele diz o seguinte: nosso coração é inquieto até que descanse em Ti, ó Deus. O nosso coração permanece inquieto enquanto não repousar em Deus. Então acreditar que um relacionamento vai te fazer feliz é a maior burrice que nós podemos acreditar. É a maior. Lembre-se, nós não entramos num relacionamento para fazer o outro feliz. Nós entramos num relacionamento porque nós encontramos a felicidade em Jesus. Porque a nossa fé está nele, a nossa esperança está nele, o nosso contentamento está nele. E nós não podemos colocar isso, ou esperar essas coisas de um pecador. Porque nós vamos nos frustrar profundamente. E eu concordo muito com o que Tim Keller diz no livro Deuses Falsos. Ele diz o seguinte: nossa satisfação não pode depender de outra pessoa, pois Jesus já disse: vinde até mim para que tenham vida em abundância. E a nossa felicidade não pode depender de algo que outra pessoa pode nos dar, mas depende unicamente de sermos o que Deus quer de nós: humildes de espírito, mansos, misericordiosos e pacificadores. Nossa alegria deve estar no fato dos nossos nomes estarem escritos no livro da vida. A realidade é que ninguém, nem mesmo a melhor pessoa do mundo, tem como conceber a sua alma tudo aquilo que ela precisa. Acreditar nessa ilusão só nos levará à decepção. E é injusto colocar nossos profundos anseios e esperanças numa pessoa que é mortal. Ninguém suporta um fardo desse. Ninguém suporta um fardo desse. Então, diante disso tudo, Arthur, o que eu devo fazer? Provérbios, que são ditos de sabedoria, vão nos orientar. Confie no Senhor teu Deus de todo o coração. Confie em Deus de todo o seu coração.
Esse texto começa com um mandamento. Qual que é o mandamento? Leve Deus a sério, em todos os seus caminhos, em todas as suas escolhas. E esse texto é muito lindo porque ele termina com uma promessa. A promessa de que Deus dará a você uma caminhada reta, justa e segura. Porque olha só, o texto vai dizer: não dependa do seu próprio entendimento. O que isso significa? Não se apoie em nada ou em ninguém. Se apoie somente em Deus. Não se apegue a ídolos, porque Deus quer libertar a sua vida. Deus quer libertar você. E o texto continua dizendo: busque a vontade dEle em tudo o que fizer. Busque conhecer a Deus de forma pessoal, de forma íntima. Busque conhecer a Deus. Faça o nosso coração adorar somente a Deus. Busque somente a vontade dEle e não a sua. E o texto diz, a promessa: e Ele mostrará o caminho que você deve seguir. Ele guiará as nossas vontades, Ele guiará os nossos sentimentos, Ele guiará os nossos pensamentos, Ele vai encher a nossa fé. Ele vai encher a nossa fé. Então a realidade do que aconteceu com o nosso coração é que Deus, Ele formou tudo perfeito, mas o pecado veio e deformou. O nosso coração está em ruínas por conta do pecado. Mas Jesus morreu naquela cruz para que o nosso coração fosse transformado. E a partir de uma transformação que parte do nosso Deus, do amor dEle para nós, Ele nos dá a Bíblia que nos direciona para viver a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Nos direciona a viver a sua vontade. Então, acima de todas essas coisas, acima de tudo que há no mundo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Não guarde coisas no seu coração que você deveria descartar. Não acumule coisas ruins em seu coração. Meninas, eu concordo muito com o que C.S. Lewis diz. Ele diz o seguinte, que o coração de uma mulher deve estar tão escondido em Deus, que um homem, para encontrar, precisa buscar a Deus em primeiro lugar. Então não aceite migalhas. Não aceite qualquer coisa. Não ande pela síndrome de Alice no País das Maravilhas, aceitando qualquer tipo de caminho, aceitando qualquer coisa. Mas homens, eu quero dizer para vocês aquilo que John Piper nos diz: homens com almas cheias do Evangelho, homens com almas cheias de Deus, não verão as mulheres como coisas para manusear ou controlar, mas a verão como tesouros para honrar e proteger. Essa é a nossa missão: honrar e proteger, não dominar, honrar e proteger. Então, se você está tendo dificuldade com isso, o meu conselho para você é: procure ajuda. Procure ajuda. Se relacione mais com a Bíblia, porque a Bíblia vai direcionar o seu coração. Ore, pedindo a Deus equilíbrio ao seu coração, para que Deus te mostre o que é verdadeiro amor. Tem muitas meninas hoje que se prendem a entrar em um relacionamento porque já foram machucadas por outros relacionamentos, porque não entenderam o que é verdadeiramente o amor, porque não sabem ser amadas. Por isso que eu digo para vocês, homens, parem de ser homens bananas de pijama. Sejam homens de verdade, homens íntegros, homens que amam o lar, homens que amam mulheres de verdade, que buscam a Deus acima de tudo. Nós não queremos uma geração fraca, nós queremos uma geração que honre a Deus. E nós teremos uma sociedade transformada a partir de uma família transformada, a partir de homens que se posicionem em buscar a Deus acima de tudo. Então está na hora de parar de brincar de ser menino. Homens com almas cheias do Evangelho, cheias do Evangelho, cheias de Deus, cheias de Deus. E se você está em um relacionamento, aprenda a colocar limites no seu relacionamento. Aprenda a colocar limites. Se está indo de mal a pior, reveja esse relacionamento.
Reveja esse relacionamento. Para refletir e praticar, afaste-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no seu coração. Entenda, somos instrumentos de Deus na vida um do outro, e não o Deus do outro. Somos instrumentos de Deus na vida um do outro, e não o Deus do outro. Segundo, confiar, mas buscar a Deus vai te dar direção para o seu coração. Vai dar direção ao coração de vocês. Segundo, na verdade terceiro, só existe um par de braços que lhe dará tudo o que o seu coração deseja. Dará todo o desejo do seu coração. E esses braços esperam por você no fim dos tempos. E são os braços de Jesus. São os braços de Jesus. E pessoal, o pedido de Deus para as nossas vidas continua sendo o mesmo sempre. Repetidas vezes, o pedido de Deus para a nossa vida, desde o Éden, desde a queda do Éden até então, é o mesmo. E qual é o pedido de Deus? Me dê seu coração. Me dê seu coração. Me dá seu coração. Eu quero sarar seu coração. Eu quero curar seu coração. Eu quero fortalecer seu coração. Eu quero preencher o seu coração de tudo o que você precisa. Esse é o desejo de Deus. Que você não viva um relacionamento idólatra. Que você viva um relacionamento constante com Ele. E a partir disso, você vai viver um relacionamento saudável. Você vai viver relacionamentos segundo o propósito de Deus, que é bom, agradável e perfeito. Feche seus olhos. Eu queria que aqueles que namoram, estão noivos, casados, ficassem de pé, no seu lugar. Se você está namorando, se você é casado, se você é noivo, às vezes ela não está aqui, ou ele não está aqui, mas você está num relacionamento, eu queria que você ficasse de pé. Eu quero fazer uma oração específica para vocês. Deus, o que eu mais peço ao Senhor, Pai, é que o Senhor cuide desses casais. Que o Senhor proteja o coração de cada um deles. Que o Senhor os direcione, Pai. Que a Tua palavra seja luz para a jornada, para a vida e para o relacionamento deles. Deus, e se há alguma coisa que precisa ser consertado, o Senhor é o mestre, Deus, em mover aquilo que é impossível aos nossos olhos. E nós te pedimos, ó Pai, a Tua paz, a Tua bênção, a Tua direção sobre esses relacionamentos. Que o Senhor ajuste aquilo que precisa ser ajustado. Que o Senhor direcione aquilo que precisa ser direcionado. Que o Senhor perdoe aquilo que precisa ser perdoado. E que o Senhor abençoe, Deus, esses relacionamentos. Para que em tudo o propósito deles não seja buscar a felicidade um no outro, mas que em tudo o propósito deles seja buscar a felicidade no Senhor. E assim eles vão encontrar contentamento e a paz que excede todo entendimento que o Senhor tem prometido para as nossas vidas. Então nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe esses relacionamentos. Que o Senhor abençoe esses casais. É isso que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora você, que está solteiro, que está orando, que está em busca, eu queria convidar você a ficar de pé. E eu quero orar junto com você. E assim que eu terminar de orar, nós vamos cantar sobre a bondade de Deus.
sobre construir a nossa vida nele. E eu quero convidar você a cantar com toda a força, com todo o seu coração, trazendo essa verdade para nós. Porque muitas músicas que são tóxicas, nós cantamos com toda a força do nosso coração, com as nossas cordas vocais. Mas que essa verdade, que preenche o nosso coração, que essa verdade seja cantada de forma que preenche o nosso coração. Esse é meu desejo por você e para você. Vamos orar. Deus, assim como nós acabamos de pedir, Deus, para quem está vivendo um relacionamento, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor o livre, que o Senhor já dê livramento, que o Senhor, Deus, já distancie, já leve para longe qualquer tipo de relacionamento tóxico, qualquer tipo de relacionamento idólatra, que esses que estão de pé, que estão se dispondo, Deus, a orar e pedir e clamar ao Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos proteja. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos guie. Eu te peço, Deus, que eles tenham um coração voltado a confiar no Senhor acima de todas as coisas. Os protege, Pai, de todo mal. Os protege, Deus, de toda tentação. Os protege, Deus, de todo perigo, de todo atalho. Os protege desses relacionamentos tóxicos que temos por aí. E que eles visem ao Senhor e encontrem no Senhor, Deus, a tua bênção e o teu favor. Eu te peço, Pai, os guie, não os desampare. Eu sei, Deus, que às vezes a ansiedade vem, bate, quer levar o nosso coração a uma decisão equivocada, mas que eles encontrem descanso no Senhor, porque no Senhor há tempo para todas as coisas. E quando acontece no teu tempo, Pai, os nossos olhos te contemplam, nós vemos as maravilhas que há no Senhor. Nós então podemos declarar que o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Então nós te pedimos, ó Pai, nos protege e nos guia, em nome de Jesus. Amém.